Olá pessoal, neste vídeo nós estaremos dando início à primeira parte de um projeto que se destina a um cadastro de livros. Basicamente, nesse primeiro vídeo nós estaremos fazendo as primeiras APIs de GET, de listagem, de consulta, ainda sem a parte de banco de dados, apenas com a parte de API, simulando possíveis resultados, e então nos demais vídeos estaremos dando continuidade. Para isso a gente vai utilizar Node.js, MySQL, e iremos estar discorrendo aqui com mais detalhes sobre as bibliotecas e também o que será necessário para a realização desse projeto. Bom pessoal, então nós vamos precisar basicamente do servidor do MySQL, que seria essa primeira instalação aqui, MySQL Installer Web Community. Essa instalação vai fazer o papel realmente do nosso banco de dados em si. Os links eu vou deixar aqui na descrição para download. Então esse é o nosso banco de dados MySQL. A gente vai precisar também do MySQL Workbench Community, que seria essa segunda opção, aqui essa segunda instalação. Isso seria a nossa instalação da interface para acesso ao banco de dados e também aqui o nosso Node, que vai trazer para a gente tanto a parte do Node em si, quanto ali o pacote do NPM, né, com o seu gerenciador de pacotes, tudo que a gente precisa para trabalhar com o Node. Então, tendo isso em mente, a gente já vai ter tudo que a gente precisa para estar iniciando a nossa solução. Então, aqui o banco de dados, a interface e também o Node. Então, vamos dar início, né? Quando a gente fala de Node, a gente está falando basicamente de executar JavaScript no servidor. Para começar esse projeto, a gente vai precisar criar uma pasta com o nome do nosso projeto, né? Que até já deixei preparado aqui, uma pasta chamada CRUD livros Node.js. Essa pasta, ela basicamente vai conter tudo o que a gente precisa em termos de código-fonte do nosso Node. Só que isso ainda não é um projeto Node, é apenas uma pasta. Para transformar isso em um projeto Node, você faz o seguinte: pode abrir aqui a linha de comando e, tendo a linha de comando em vista, a gente vai digitar o seguinte comando npm init. Esse comando npm init vai trazer para a gente algumas opções para informarmos que serão basicamente as configurações do nosso projeto. Então aqui o package name, eu vou manter o mesmo nome que ele já sugeriu, que é o nome do diretório. A versão eu vou manter também a 1.0.0. A description, aqui você pode colocar uma breve descrição da forma que você desejar. Estou colocando aqui cadastro de livros. Você pode ir dando enter e ele vai trazendo para você sempre as opções, né? Aqui o entry point é o arquivo inicializador do seu projeto. Vou manter o padrão. Teste command não vou colocar nada por enquanto. Também no Git repository, keywords não. Aqui eu vou colocar meu nome. Você pode também colocar o seu. E as opções obrigatórias, na verdade, as principais são basicamente essas. Vou confirmar aqui yes. E ele vai gerar para a gente esse arquivo, package.json, com esse conteúdo. Então você pode confirmar e aí ele já vai gerar para você. Beleza. Aqui podemos ver que ele já gerou o nosso package.json. E agora a gente só precisa criar o nosso index.js, que a gente informou ali na configuração. Então vamos estar criando esse arquivo. Esse arquivo index.js, ele pode ser um arquivo, na verdade pode não, né? Ele deve ser um arquivo JavaScript. Então vou estar criando aqui. E aí nós vamos começar agora de fato, né, a nossa configuração, a nossa criação e codificação do projeto. Abrindo aqui no Node, no VS Code, né? E aqui você pode visualizar o nosso arquivo index e o nosso package.json. O package.json seria equivalente a um .xml. Se você já trabalhou com Java, com gerenciamento de dependências, é basicamente um equivalente a um .xml. Aqui a gente declara as dependências e o Node vai tratando para a gente quando a gente fizer o build
projeto, né? Tendo isso em mente, já podemos aqui incluir as nossas dependências, que no final das contas não passam de bibliotecas JavaScript que permitem com que nós manipulemos as nossas ferramentas de forma mais simples. Então aqui dentro da tag dependências, a gente vai estar incluindo o nosso próprio MySQL, que é uma biblioteca que permite com que nós trabalhemos com MySQL no Node. Então aqui recomendo a versão 2.18.1. Recomendo você utilizar a mesma versão, né, para evitar possíveis problemas. Então vamos incluir também o nosso RESTify, que é a biblioteca que vai permitir que criemos APIs REST no Node. Então aqui RESTify, você pode aí estar utilizando essa mesma versão que eu também estou utilizando. E por último, também uma biblioteca chamada RESTify Coarse Middleware. Essa biblioteca nós não iremos estar utilizando ela nesse momento, porém é importante que ela seja adicionada. No futuro eu vou explicar o porquê. Então, se você quiser utilizar todas as mesmas versões, é interessante para evitar problemas de conflito. Essas bibliotecas serão baixadas para o nosso projeto assim que nós realizarmos o build. Nesse momento, nós apenas declaramos essas dependências, né? E nós estamos dizendo para o Node que essas dependências são pré-requisitos para que o nosso sistema funcione. Bom, agora a gente parte realmente para o build do projeto. Aqui no Node, o build do projeto a gente faz através do comando npm install. Esse comando realiza a construção do projeto em si, baixa as nossas dependências e cria também uma pastinha chamada Node Modules, onde nós teremos ali nossas dependências. Opa, acho que deu um errinho aqui. Ah, tá. Acho que eu errei o nome da dependência RESTify Coarse Middleware. Acho que é isso mesmo. Aparentemente eu escrevi errado. Vamos corrigir aqui. E aí a gente roda novamente o nosso npm install. Isso, middleware. Então vamos rodar novamente. Agora deve executar com sucesso. Baixando as dependências. Joia. Bom, aparentemente terminou. Encontrou aqui algumas vulnerabilidades, porém apenas para fim de aprendizado. A gente vai estar ignorando por enquanto essas questões. E a gente vai estar prosseguindo aqui com a nossa solução de CRUD de cadastro de livros, né? Se a gente observar na estrutura do projeto, você pode ver depois com calma aí também. Ele vai ter criado uma pastinha chamada Package Modules, Node Modules, ou melhor. E essa pastinha Node Modules, ela vai ter ali todas as dependências do projeto, né? Bom, então basicamente é isso. O nosso package.json aqui já fez o seu papel. Ele já construiu o projeto em si, né, pra gente. E agora a gente precisa implementar de fato, né, o nosso index.js, que na verdade ele em si é que é a nossa aplicação, né? Todo o nosso sistema Node.js, digamos assim, vai ser startado a partir desse arquivo index.js. Então tudo que nós codificarmos aqui será startado quando nós dermos o comando de start, desculpe. Então aqui vou colocar um console log apenas para a gente visualizar o start da aplicação. Nós vamos testar isso agora. Então, joia. Então aqui nós vamos estar utilizando o Node index.js e nós podemos visualizar aqui o running, que é o comando que a gente printou, né? Na verdade ali através do nosso console log. Maravilha. Então agora nós vamos fazer algo um pouquinho diferente, que é para você ver como funciona essa parte de start. Para isso a gente vai estar fazendo então aqui uma versão inicial do que vai ser o nosso servidor REST. Então, para isso a gente precisa importar a nossa biblioteca do RESTify para que a gente possa manipular o nosso servidor com ela.
Então aqui eu estou declarando uma constante chamada Restify e eu vou aqui importar o meu Restify, que é a nossa biblioteca. Bom, beleza? Feito isso, agora nós precisamos criar o server. E para isso é bastante simples, né? A gente vai declarar aqui também uma constante chamada server. Então vamos lá, const server, e nós vamos estar aqui declarando em forma de um objeto no nosso método createServer. Então o createServer, ele espera receber como parâmetro um objeto com as informações do servidor. Então a gente vai passar aqui por parâmetro, abrir os conchetes, né? Significa que a gente está passando um objeto, conchetes não, chaves, né? Abrir as chaves. Então o nome do nosso servidor vai ser cru de livros Node.js e a versão vai ser a version 1.0.0 também, apenas por padrão. Beleza. Feito isso, então agora a gente já sabe que a gente tem um servidor declarado. Porém, ele ainda não está executando. A gente só declarou, mas não fez nada com ele. Para que isso de fato execute e escute a gente em uma porta, a gente precisa fazer o comando server.listen. Esse comando server.listen, ele basicamente vai startar o nosso servidor na porta que a gente informar, que no caso aqui eu coloquei 8080, e também uma função que será executada no start do servidor. Essa função, eu vou declarar ela aqui como uma função anônima, né, aqui no próprio corpo da nossa chamada, e eu vou estar chamando aqui um console log, né? Essa função aqui vai estar sendo executada no momento que o nosso servidor subir. Então, no momento que o servidor subir, eu vou estar printando aqui listen e aqui o nosso endereço do servidor, né, que eu vou aqui passar aqui por parâmetro nosso console log, que eu vou pegar aqui o server URL, né, que basicamente é a propriedade que o Restify vai preencher ali no momento da subida, e aí a gente já vai ter ali o valor de qual que é o endereço do servidor. Então aqui basicamente a gente já está configurando a chamada da subida, né? Esse listen@, é a mesma coisa da gente escrever dessa forma aqui, tá? E a gente basicamente ali está pegando o valor dinamicamente do Restify, em vez de colocar fixo o servidor e a porta, né? Bom, então tendo tudo isso em mente, a gente já criou aqui um servidor Restify básico. A gente ainda não tem nenhuma API implementada, porém a gente já tem aqui ele ouvindo na porta 8080. Então vamos executar novamente. Running, ali o nosso primeiro print, né? E agora listen@, e o endereço. Beleza. Mas não temos uma API ainda implementada, né? Que ouve nessa porta 8080, seja um get, seja um post, um put ou um delete, né? Que são os verbos HTTP. Se eu abrir aqui no navegador, a gente vai ver que se eu der um 8080/livros, ele vai falar para mim que isso não existe. Ele vai falar aqui resource not found. Isso significa que não existe nenhuma API configurada para o Restify, né, nesse endpoint que a gente informou, /livros. Para isso, então, vamos criar, né? Para a gente estar fazendo essa criação, é bastante simples, né? Nós vamos criar aqui um comando, criar não, né? Na verdade implementar o server.get. Você pode ver que aqui tem diversas opções, né, de métodos, né, ou de funções, digamos assim, que o Restify disponibiliza através do server. E nós vamos criar o server get. A gente informa aqui como primeiro parâmetro, né, qual é o endpoint, que no nosso caso vai ser o /livros, e como de praxe, o segundo parâmetro que a gente vai passar é uma função que vai ser executada assim que essa API for requisitada. Então aqui nós vamos passar esses três parâmetros, o rec, o res e o next. O rec seria a requisição, o res a response, e o next seria caso a gente receba vários parâmetros, a gente vai estar iterando por eles. Que eu estou implementando aqui basicamente um console, né? Console log, para a gente apenas visualizar que a requisição chegou lá.
Então vamos criar aqui, printar aqui também a própria requisição para a gente ver o que chegou lá para o RESTfy a partir do nosso browser. Então, tendo isso em mente, a gente aqui já tem praticamente o nosso get pronto, né? Então, beleza. Vamos salvar e vamos testar novamente. Vou aqui dar um restart na aplicação. Node index.js novamente, beleza. Startou sem nenhum erro. E agora a gente vai testar novamente a chamada da API. Vamos chamar pelo navegador. Beleza, vamos testar. Você pode ver que ele carrega, mas não retorna nada, né? Ele vai ficar aqui carregando infinitamente até um possível timeout. E aqui trouxe para a gente também a requisição, né? Os dados da requisição estão sendo printados. E você pode estar se perguntando o porquê que não há uma resposta, porque essa requisição não termina nunca, né? Aqui você pode ver que ele printou também recebi a requisição e todo o conteúdo. Bom, então vamos tentar resolver essa questão, né? Por que ele não termina? Por que ele não responde nada, né? Isso acontece porque a gente não deu uma resposta. Nós recebemos a requisição, mas a gente não falou para o RESTfy qual que é a resposta, né? Então, a gente vai voltar aqui para o VS Code, né? E a gente vai tentar resolver isso. Porém, né, basicamente, a gente vai passar aqui para o nosso response uma string, né? Que na verdade não vai ser um corpo de JSON ainda, porém a gente vai apenas falar que a gente recebeu essa requisição e que a gente está listando aqui os nossos livros. Então vamos lá, vamos colocar isso, beleza? Eu acho que isso já vai ser o suficiente e nós vamos restartar a aplicação e já teremos ali um novo comportamento. Então vamos testar novamente e aí, olha lá, a gente já teve um resultado diferente. Então eu posso dar um F5 aqui quantas vezes eu quiser, que ele vai printar para a gente a requisição no log do Node e vai mostrar para a gente ali listando livros. Em vez de listando livros, poderia ser um JSON, né? Poderia ser N coisas diferentes, né? Aqui a gente está apenas dando um exemplo mais básico, porém essa é a ideia inicial para todas as APIs. Bom, então vamos dar continuidade, né, às nossas APIs. A gente fez um primeiro GET que traz todos os livros, porém a gente pode querer fazer um GET que traga por ID. Então vamos implementar aqui um novo GET que vai trazer para a gente os livros por ID. Esse GET vai ser praticamente igual ao outro. A diferença é que aqui no primeiro parâmetro a gente vai ter esse $ID. Esse $ID que eu estou colocando aqui, ele vai fazer a função de pegar o valor que eu passar na URL, né, /livros/ um número, e jogar para uma variável chamada ID. Então, para implementar aqui a minha função, né, eu basicamente aqui preciso adaptar o meu conteúdo para que ele consiga pegar o valor dessa variável. Então aqui eu vou colocar um texto, recebi a requisição para o livro de ID, e aí eu vou passar aqui por parâmetro qual é o meu ID. Então aqui você vai ver que não é tão complexo, só que você deve estar se perguntando como pegar esse ID, né? Como pegar esse valor desse ID. Ou talvez que isso pegue automaticamente, mas não. A gente precisa fazer isso de alguma forma. Então eu vou criar aqui uma variável chamada ID e aí eu vou fazer um rec.params, né, pegando aqui o ID. O params, né, é um atributo da requisição, né, e é o que a gente recebe do nosso navegador. Então aqui basicamente a gente tem o que a gente só precisa também gerar uma resposta, né, para que a nossa requisição ali não fique carregando eternamente como a anterior. Então a gente vai listar aqui também, listar não, né? Informar, né? Listando livro de ID para o ID específico que a gente recebeu.
com isso, a gente já tem um get por ID implementado, né? Então, nós vamos testar esse get para ver se ele está funcionando corretamente. Porém, você pode ver que a estrutura básica dele é praticamente igual à outra, com a diferença do parâmetro. Então, vamos lá, vamos dar um stop e vamos startar novamente o projeto. Então, startando, beleza, startou certinho. Vamos olhar como ficou aqui, olha só, listando livros, beleza. Aparentemente, ele continua funcionando e agora vamos ver a nova API. Olha aqui. Ele tentou listar, porém teve algum probleminha ali no momento de falar qual que era o ID que a gente estava listando. Então vamos ver qual que é o problema. Tá. Possivelmente aqui eu não posso passar dessa forma, né? Ele entende que o ID é um parâmetro. Então eu vou estar aqui fazendo uma interpolação, né? Isso daqui é um recurso do JavaScript que permite que a gente concatene variáveis de forma mais bonita, digamos assim, né? Então aqui eu vou estar fazendo uma interpolação, né, que basicamente é uma concatenação do texto com a nossa variável ID. E aí o nosso listando o livro ali deve ficar correto dessa vez. Beleza? Agora vamos dar um F5, olha ali, listando o livro de ID 1. É isso que a gente precisava. Então aqui a gente tem um get por ID implementado, né? Ele continua ali recebendo a requisição, logando a requisição, e a gente tem também aqui o nosso get all e agora um get by ID. Dessa forma a gente consegue agora avançar para as próximas requisições, né? Que a nossa intenção aqui é fazer um post, que será responsável pelo cadastro, também um put, que serão as alterações, e um delete, que serão ali os removes, né? De fato a gente vai estar removendo o registro, né, futuramente aqui nos próximos vídeos. Então essa é basicamente a versão inicial. No segundo vídeo a gente vai estar fazendo aí os próximos passos. Bom, então pessoal, é isso. No próximo vídeo nós iremos implementar o post, o put e o delete. E nos demais vídeos iremos implementar a parte de MySQL, a parte de banco de dados, e de fato finalizar o projeto. Então nós temos aí pelo menos mais 2 ou 3 vídeos até concluir essa série. Muito obrigado e até o próximo.